Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Seu domingo foi bom, ótimo ou maravilhoso? Glória a Deus. Isso significa que estamos prosperando em tudo, né? Prosperar é crescer em tudo. Então a família está abençoada, está feliz. Isso mostra que Deus está conosco, né? Isso mostra que Deus está nos nossos lares, na nossa vida, né? Quando Cristo está com a gente no barco, quando Cristo está enfrentando as situações junto com a gente, é diferente. É muito diferente. É muito diferente, porque você passa a não mais pensar o que eu vou fazer e agora, porque você entende que existe um Deus, que tem um Deus que está com você. Deus, e aí, Jesus, o que eu faço? Qual o próximo passo agora? Eu piso na água, eu saio do barco, o que eu faço? E ele fala, não, manda a tempestade parar, que é mais fácil. Ele nos mostra que nós temos autoridade nele, amém? Isso é muito importante. Querido, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vai falar sobre o princípio da individualidade. É um dos princípios que nós vamos tratar nessa série falando sobre princípios bíblicos. Então vai ser o princípio da individualidade, tá? Se você quiser colocar um tema mais específico para ela, pode escrever assim, alcançando a vida excelente. Esse princípio nos conduz e nos ajuda a viver uma vida excelente. Quando a gente fala de vida excelente, nós estamos falando a vida que Deus escreveu para nós. A vida que Deus escolheu para nós, né? Então nós vamos através desse princípio entender um pouquinho disso daí. Antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. Quantos aqui têm convicção de que você foi chamado para servir? Meia dúzia. Quantos têm convicção mesmo que você foi chamado para servir? Então eu vou pedir para você se inscrever em alguma das áreas do VATS para você servir. Porque Deus nos chamou para servir com um propósito. Deus nos colocou na terra com um propósito. A gente vai entender um pouco disso com uma profundidade um pouco maior hoje. Mas eu te convido a se inscrever para servir em alguma coisa na igreja. Não sei a habilidade que você tem, mas Deus nos dotou de habilidades. Mas quem sabe você quer aprender algo diferente. Quem sabe você, não, eu quero entrar nisso aqui porque eu quero servir de alguma forma diferente. Eu quero ganhar uma outra habilidade. Porque nós vamos ler hoje um texto que vai falar sobre o corpo. E você sabe que o nosso corpo ele é muito inteligente, né? O nosso cérebro ele nos faz pessoas extremamente capacitadas e inteligentes. Quem já quebrou o braço a qual você escreve, né? Ou a mão machucou? Natan já aconteceu? Quem mais? A Kátia, a irmã ali. Quando aconteceu isso com você, você teve que imobilizar o seu membro, né? E normalmente, se você é destro, você escreve com a mão direita, né? E aí, o que acontece na hora que você quer escrever? Você lembra que você não pode escrever com a mão que você habitualmente está fazendo, né? E o que você começa a fazer? Tentar com a esquerda. Você quer lembrar como era a sua época de alfabetização e aprender a escrever? Pega um caderno e começa a escrever com a mão esquerda. Você vai ver que você não sabe escrever com a mão esquerda. Você até tenta, né? Você tenta. Mas sai alguma coisa em hebraico, aramaico, um negócio meio esquisito ali, né? Mas para essas pessoas, vocês aprenderam a escrever com a mão esquerda? Gesiel. A letra ficou mais bonita ou mais feia com a outra mão? Não, ele é canhoto, né? Gesiel sabe escrever com a mão direita? Natalia, se a letra dele é melhor com a esquerda ou com a direita? Não dá para distinguir? Uma coisa. Mas para pensar. O nosso corpo, ele tem uma capacidade extraordinária de se adaptar, de aprender e de desenvolver habilidades. Então, o fato de você, às vezes, saber fazer uma coisa não quer dizer que você não consiga aprender outra. Eu gosto de aprender muitas coisas. Eu gosto de aprender coisas diferentes. Então, nós temos que desenvolver essas habilidades. Quando nós estamos no reino de Deus e nós falamos, eu estou aqui para servir. Quando eu estou aqui para servir, eu estou aqui para servir o que precisar. Se tiver que lavar, eu lavo. Se tiver que trocar, eu troco. Se tiver que pregar, eu prego. Se tiver que amar, eu amo. Se tiver que fazer isso, eu faço. Por quê? Porque nós estamos aqui
para servir a Deus, para servir o reino de Deus. Então eu convido você que ainda não se inscreveu em alguma área do VATS, se inscreva para servir aos domingos no templo. Porque isso não é só para que as pessoas te vejam trabalhando. Isso é para que Deus veja a nossa disposição em servir e para que as pessoas sejam estimuladas através do nosso exemplo em também servir. E nisso nós vamos gerando uma corrente, a qual as pessoas vão também aprendendo o que é servir com tudo que tem. E aqueles que já estão no VATS, não esqueçam de comprar camisa, tá? A camiseta identifica quando você está trabalhando, quando você está servindo. Então não esqueçam de passar na loja, passa cartão, faz até 12 vezes. A camiseta custa R$50, então pode parcelar até em 12 vezes se quiser. Mas está lá para que eu e você possamos investir no reino, cada vez mais. Então vamos falar um pouquinho então sobre o princípio da individualidade. Primeiro, o que é individualidade? Você já parou para pensar o que é essa palavra? O que ela significa? O que ela traz para nós? Marcelo, olha para os teus filhos. Aí, pastor Marcelo. Eles são iguais? Não. Qual é mais bonito? Não responda. Deixa eu falar antes, que senão, Mas os dois são bonitos iguais para você, não são? Sim. Se chegar um menino e falar assim, não, pastor Marcelo, acho que a Laís é mais bonita. Aí chega uma moça e fala, não, o Lucas é mais bonito. Por quê? Porque vem coisas diferentes, mas por eles são amados de formas iguais. O que a individualidade traz para nós? Mostra que nós somos semelhantes, que nós somos parecidos, mas cada um tem as suas características. Você vai perceber que a individualidade vai falar bem próximo à identidade, mas são diferentes. Então a individualidade ela traz dentro de si a identidade. Quando nós sabemos quem nós somos, nós vamos entender exatamente qual é a nossa individualidade. Nós lembramos, vamos lembrar que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Então nós entendemos que nós somos parecidos com Ele, nós temos que ser parecido com Ele. Então nós entendemos que sendo parecido nós temos características, nós temos jeito, nós temos comportamentos, nós temos ações e atitudes diferentes uns dos outros. Todo mundo aqui pensa igual? Não. Alguns extremamente diferentes. Mas isso forma quem nós somos. Isso forma a nossa individualidade. E eu quero ao longo dessa palavra tentar fazer você entender justamente a diferença de individualidade, de ser individualista e como isso é abordado na palavra e como isso pode ser transformador na nossa história. Porque eu sei que eu e você estamos aqui por um motivo, para adorar a Deus. Mas, em contrapartida, nós estamos também para quê? Para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. E a palavra de Deus é quem vai fazer com que eu e você estejamos cada vez mais alinhados, cada vez mais parecidos, cada vez mais semelhantes a Ele. E aí eu quero te mostrar hoje, de uma forma bem rápida também, a diferença de imagem e semelhança. Porque às vezes nós achamos que as duas coisas são a mesma coisa, e não são coisas diferentes. Então, se nós entendemos que entender a nossa individualidade mostra a nossa identidade com as nossas características especiais, aquilo que você sabe, aquilo que você é, como eu sou, as nossas habilidades, nós temos que entender o quê? Que a individualidade também vai nos levar a um lugar de autoridade em Deus. Um lugar de autoridade. Jesus, certo momento, está com os discípulos no barco, Jesus está descansando, dormindo, tranquilo, e eu acredito que Jesus queria a mesma coisa dos discípulos, mas eles estavam ansiosos, estavam ali meio apreensivos com o tempo, olhando aquelas nuvens, o tempo se formando, e eles já sabiam como é que era a tempestade ali no Mar da Galileia, então eles estavam meio preocupados. E em vez de descansar, eles ficaram ansiosos. E aí quando vem toda a tempestade, acontece tudo o que acontece, eles vão lá acordar Jesus, vamos morrer. Vai dar errado o negócio aqui, você chamou a gente para um passeio para descansar, mas olha, tá difícil de descansar no meio da tempestade. É fácil descansar no meio de uma luta? Não é fácil. Você sabendo que você tem que pagar, você sabendo que tem alguém para curar, você sabendo que tem alguma coisa para resolver, você sabendo que amanhã você tem que fazer alguma coisa para mudar essa situação, ou que desça um anjo do céu, ou que alguma coisa aconteça. É muito difícil descansar em ambientes assim. Mas tem como descansar em momentos assim. Como? Em Jesus, em Cristo. Nele nós conseguimos passar por uma dificuldade, viver uma situação adversa com uma tranquilidade em mente. Eu não digo que você vai ser alguém sem sentimento, não, mas você sabe que dentro de você existe uma convicção de que Deus vai te fazer passar por aquilo ali. Você entende que em Deus você tem uma autoridade, porque você sabe quem você é. Na sua individualidade, sendo diferente de todo mundo, você sabe que em Deus você é parecido com Ele.
E isso faz com o quê? Com que eu tenha uma autoridade, justamente essa que Jesus fala para os discípulos. Espera aí, gente. Vocês não aprenderam ainda como é que funciona o negócio? Eu falei, eu já escrevi, ó, vocês não anotaram lá no manual de como operar milagres? Eu vou falar para vocês de novo. Acalma-te, mar. Por que Jesus ele manda a tempestade acalmar? Ele manda porque não era uma ação natural, era uma ação do diabo para tentar afligir aquelas pessoas, afligir os discípulos, tirar a paz e fazer aquelas coisas acontecerem. Então ele ordena de uma forma diferente. E o que ele fala? Gente, ó, é desse jeito. Eu dei autoridade para vocês. Então, quando eu entendo a minha individualidade em Deus e sei que eu sou imagem e semelhança dele, eu passo a entrar em um lugar de autoridade. E esse lugar de autoridade vai nos levar a também ter autoridade sobre as situações que acontecem com você, sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor, ao ponto de levá-las a experimentar algo diferente. Porque Jesus fala o quê? Aqueles que crerem em mim vão fazer o quê? Coisas maiores. Vão fazer obras ainda maiores. Vão fazer o que eu estou fazendo, mas ainda vão fazer coisas maiores. Quem quer fazer coisas maiores do que Deus fez? Do que Jesus fez na terra? Nós queremos. Mas para isso acontecer, nós precisamos entrar em algum lugar. Nós temos que nos posicionar em algum lugar para que essas coisas aconteçam. E aí a gente vai entendendo o que é essa autoridade dentro da individualidade. João 15,4 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Tá, esse não é o texto base, eu já vou entrar no texto base, tá? Mas falando sobre essa questão da individualidade, trazendo o que ela pode nos conceder em autoridade, o texto diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como que eu consigo acessar a autoridade de Deus? Estando nele, não tem outro jeito. Eu tenho que estar em Jesus, eu tenho que entender que ele é o meu Senhor e Salvador, que ele morreu por mim, que ele me fez isso para que eu tivesse livre acesso a Deus, para que eu também pudesse fazer o que ele fez. Então nós temos que estar nele, é o primeiro passo. Então se por acaso aqui ou na internet, onde você estiver agora, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, é só a partir daqui que você começa a entender o que é a tua individualidade. E a partir de estar nele, a partir de reconhecê-lo, de conhecê-lo, de caminhar com ele, para que ele possa estar conosco. E aí no 14:12 do mesmo livro de João, fala assim, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, e fará ainda maiores do que estas. Então, estando nós nele e ele em nós, nós operamos milagres por meio da autoridade dele. A individualidade vai nos fazer entender também algumas coisas, que nos faz perceber como nós temos que ser. Como nós temos que ser. Eu falei para você que imagem e semelhança são coisas diferentes. Mas em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, Samuel ele é ordenado por Deus e fala assim, Samuel, preciso que você vá na casa de Jessé, você vai ungir alguém a rei. Né, para de ter dó de Saul, eu preciso resolver esse negócio logo. Né, você está agindo com o coração, para de agir desse jeito porque eu tenho algo maior para fazer. E aí Samuel vai para lá. E aí Jessé começa a trazer os filhos. E eu comecei a ver a tradução dos nomes dos filhos, e é uma coisa que vai ser interessante. Mas eu vou falar isso só na escola, tá? Na aula lá. A gente vai falar sobre identidade, e eu vou entrar nesse assunto lá. E aí Samuel, ele se começa a olhar e falei, poxa, esse cara daria um belo de um rei. Começa a olhar para os filhos dele. E ele olha assim, poxa, esse aqui daria um rei de presença mesmo, né? E Deus, olhando isso no coração de Samuel, ele começa a falar assim, Samuel, peraí, você está olhando para a coisa errada. Falei, para de olhar para o que está fora, porque eu estou olhando o que está dentro. Né? Então não é esse. Não fica vislumbrado com o que está aí. É tipo assim, ó, você vai comprar um carro e você não entende de carro. Né? E aí quando você vai comprar esse carro, você olha assim, carro lustrado, rodona bonita, pneu zero. Você olha assim, esse carro tá show de bola. Só que ninguém funcionou o carro ainda. Você só viu, né? O cara te ofereceu, mandou as fotos pela internet, né? E você tá ali, não, é o carro que eu quero. Você apaixonou pelo carro. É esse carro que eu quero. E aí você chama o André, lá da garagem 883. André, me ajuda a olhar esse carro. Deu, o André olha assim. Falei, eu já conheço esse tipo de carro. Vamos lá ligar esse carro. Ele liga, ele fala assim, não vai pela aparência não, porque o motor já era. O motor não funciona e é caro para fazer. Sabe, o que Deus está falando é a mesma coisa. Ele falou assim, você está olhando o que está fora, mas dentro não está legal. Dentro não é o que eu quero e o que eu espero de um rei para eles. Não é isso que eu quero levantar. E aí começam a vir os outros filhos. E aí Deus fala assim, ó, não olha para o exterior. Eu vou te mostrar quem é. Porque aí Deus olhou assim, você não está apto para identificar. E deixa que eu vou te sinalizar.
E aí, Deus mostra a Davi e fala, é esse daí. E eu acho que Samuel olha assim, olha para os outros, olha para Davi. Fala, então tá, vamos lá, vamos fazer. Né? Então, por que eu estou trazendo isso para você? Porque o princípio da individualidade, ele vai mostrar que cada um de nós somos iguais em Cristo, por sermos de semelhança, e mais semelhança dele. Mas o fato de um ter uma habilidade e o outro não ter, um ser assim ou ser de outra forma, não vai alterar o propósito que Deus tem em você e através de você. E se eu entender isso, se eu me apossar da palavra de Deus e entender quem eu sou nele, o porquê ele me criou, o motivo pelo qual ele me criou, e o que isso vai ser de relevante na vida das outras pessoas, gente, muda a nossa história. Muda a história. Foi o que aconteceu com Davi, mas nós não vamos falar sobre ele. Eu quero trazer só um resumo, eu vou falar isso agora e vou falar no final para você absorver a essência do que nós precisamos hoje. Tá, então, individualidade o que é? São as características que compõem um indivíduo. Beleza? Então são um conjunto de qualidades que nos caracterizam, só que a gente tem que entender o quê? Nós não estamos falando sobre psicologia, nós estamos falando sobre Bíblia, sobre Deus, sobre o que Ele espera de nós. Então nós temos que tudo isso tem um propósito. Então nós temos que identificar o nosso propósito, não só para abençoar a vida de alguém, mas para que a nossa seja transformada primeiro, para que depois nós possamos ser bênção na vida de outra pessoa. Então tudo vai começar em nós, tudo vai convergir em nós primeiro para depois alcançar o outro. Agora, o que é ser individualista? Porque ser individualista vai determinar aquilo que nós podemos ou não ser em Deus. Se nós podemos replicar e representar Deus ou não. Ser individualista é ser egoísta. É aquela pessoa que pensa só nela. É só ela que vale, é a opinião dela que funciona, é o que dela tem, é o que é bom. Só ela. Só isso. Não, Deus me fez, sou o bendito fruto dentre a nação e acabou e que se lasque o resto. Não, isso é ser individualista. Sabe, Deus não nos chamou para ser assim. Deus nos chamou para alcançar. Deus nos chamou para quê? Para ser bênção, para ser canal, para ser alguém que vai resgatar o outro. E quando nós entendemos e nos apossamos disso, o que acontece na nossa vida? Nós passamos a ser abençoados para quê? Para transbordar na vida do outro. Hoje o pastor Irineu falou na palavra da oferta. Quem quer tem 100 mil reais? Se Jesus parasse diante de nós hoje, do jeito que fez com Salomão, o que você quer? Faz um pedido hoje. O que você pediria para Deus? Não precisa responder, responde para você. O que você pediria? Se Deus falasse assim, vou te dar 100 mil reais, o que você faria com esse dinheiro? O que você faria com esse dinheiro? A primeira resposta que vem à sua mente mostra se eu estou alinhado com Deus em visão, em pensamento, em propósito, em missão, em valores. Sabe? Então, isso faz com que eu e você venhamos parar e pensar, Deus, preciso me alinhar, quem sabe alguma coisa, ou não, Deus, estou focado no teu propósito, já sei exatamente o que fazer, aquela missão que você me deu, aquele propósito, vai alcançar, vai abençoar a minha vida, mas eu também sei que eu tenho que transbordar na vida de alguém. Então o individualismo vai nos levar a entender isso daí. A aplicação prática de individualismo é justamente nós entendermos isso, né? E isso é extremamente importante, para eu e você entender por que Deus nos fez diferentes. Por que Ele não fez todo mundo exatamente igual? Por que não é todo mundo do mesmo jeito? Por que todas as igrejas não são exatamente iguais? Porque as pessoas não são iguais. Porque as pessoas pensam de jeito diferentes. As pessoas têm gostos diferentes. Se eu pegar na minha linguagem e tentar falar hoje com um adolescente de 12 anos... vai ser fácil de convencê-lo do evangelho e trazer atenção, conquistar a atenção dele? Quem sabe, não estou tão velho assim, né? Mas, esses dias atrás, você vai percebendo quando você vai passando o tempo, porque as linguagens mudam. E esses dias atrás, né, tem o Natan, tem a Taf, o pessoal lá, a Giovana. Às vezes eles falam algumas coisas, eu falei, o que é isso? E você ficou fora do contexto, porque você está em outro ambiente, né? Você está em outro nível, no sentido de outra fase, né? E aí você vai entendendo por que as pessoas elas são diferentes e ao mesmo tempo somos semelhantes. Porque Deus vai conquistar o outro trazendo alguém parecido, que fale a mesma linguagem, que tem, às vezes já teve um comportamento assim, mas foi transformado. Então isso tudo, se nós conseguimos compreender isso aqui, vai ser uma ferramenta extraordinária, né, que vai nos levar a alcançar as outras pessoas. E o que Deus ama mais nesse mundo do que qualquer coisa? Pessoas. E aí, se eu entendo esse negócio aqui que nós estamos aprendendo, o que vai acontecer? Deus vai falar assim, olha, para fazer isso você precisa de recurso.
para executar o que você entendeu, precisa de recurso. Eu falei, então eu vou colocar recurso na tua mão. E Deus nunca vai dar recurso só para aquilo. Ele vai dar um recurso o quê? Sobrando. Por quê? Porque Ele entende que Ele quer nos alcançar o outro. E para isso Ele vai falar, não, eu vou fazer cumprir minha palavra. Vou ser transbordante na sua vida. Então, entendendo isso aqui vai nos levar a alguns lugares de alcançar muitas coisas no Senhor. Então vamos lá. Romanos 12, 4 e 5 diz assim: porque assim como um só corpo tem muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Se você quiser grifar na tua Bíblia, aí, se você puder, grifa ali no versículo 4. Tem funções diferentes. Grifa a parte ali, somos um só corpo. E circula por estarmos unidos com Cristo. Porque nós vamos começar a entender o quê? Que só acontece isso se nós entendermos que nós temos que primeiro estar unidos com Cristo. Se não tiver essa aliança, essa união com Cristo, não tem como viver o resto. Então é o primeiro passo. O primeiro passo para que a gente consiga, né, viver de forma extraordinária, viver de forma maravilhosa, aquilo que Deus já escreveu, né, e já prometeu para nós, é estar unido com Cristo. Uma coisa que eu e você vamos entender assim, que Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele está falando com esse pessoal, ele está falando para quem? Para cristãos. Ele está falando com pessoas que já sabiam, que conheciam quem era Deus. E por conhecer quem era Deus, precisava de algum ajuste. Então, quando eu e você vamos ler a Bíblia, nós temos que entender isso aqui. Para quem estava falando, o contexto a qual estava e para quem era. Para saber se isso também vale para mim. É como eu mostrar para você as 613 leis de Moisés. Você vai querer fazer todas, só que você vai descobrir que algumas que estão lá não são para nós. Algumas são só para os judeus. Então nós precisamos entender exatamente aquilo que Deus está falando. E Ele está ensinando justamente para pessoas que já conheciam. Só que em algum momento, o que estava acontecendo? Uns estavam esquecendo dos outros. Algumas pessoas estavam esquecendo das outras. Em assistência, em amor, em várias áreas. E aí, Deus ele começa a falar comigo, com você, e fala assim, como é que você está? Como é que você está fazendo? Você está me representando? O que você está agindo? Você descobriu quem você é? Como é que está essa área? E aí, eu e você começamos a fazer uma reflexão. Porque algumas áreas da nossa vida, elas não estão ruins porque o diabo não presta. É porque às vezes nós não estamos fazendo o que Deus nos chamou a fazer. Nós não estamos às vezes cumprindo algumas coisas que Deus nos chamou para cumprir. Porque Deus cria o homem com algumas características particulares. E diferente em de qualquer outra coisa que você pode ver na Terra. Você olha o ser humano é um ser humano. Você vê um animal, é um animal. Tento nos comparar com um macaco, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. São características distintas. Só o ser humano tem a capacidade de fazer o quê? De pensar, de raciocinar, de tomar decisões, de amar, deixar de amar. Então nós temos as características mais próximas de quem? De Deus. Eu falei para você que ia te mostrar uma diferença entre imagem e semelhança. Quando você abre a tua Bíblia em Gênesis 1, o que Deus fala? Deus fala assim, também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que é ser imagem de alguém? Alguém arrisca falar o que é ser imagem de alguém? Ou a diferença de imagem e semelhança? Eu vou dar um exemplo. O que é ser imagem? Vamos pegar o pastor Marcelo, né? Tá o pastor Marcelo ali. Quem acha que a Laís é parecida com o Marcelo? E o Lucas também é parecido com o Marcelo? E com a pastora Simone também, né? Para não fazer acepção, né? Mas se você pega os dois, se você olhar de forma externa, olhar a aparência, cada um tem um pouco dos dois. Por quê? Porque eles são imagem dos dois. Isso é ser imagem, isso é ser parecido com alguém. Tem 2 braços, 2 pernas, cabelo, tudo, olho, normal. É imagem. Tem uma semelhança. Alguns, né, você olha assim, que nem o Natan, a gente olha as fotos dele quando era pequeno, e olha as fotos de Gesiel, você olha assim, não, é a mesma pessoa. Eu falei, é a mesma criança em tempos diferentes. Por quê? Porque são parecidos em imagem, né, na parte exterior. O que é ser semelhante, então? Porque se fosse a mesma coisa, não precisava ter as 2 palavras distintas na Bíblia. Esses são os detalhes que nós temos que nos ater na palavra de Deus. Se imagem é ser o exterior parecido, o que seria semelhança? O interior. O que é o interior?
São os comportamentos, são as ações, são as atitudes, como Deus se comporta, eu tenho que me comportar. Se eu quero ser semelhança dele, é a mesma coisa, os pastores eles ensinaram os filhos deles com valores e princípios. Eles seguem os valores e princípios? Seguem, provavelmente estão aqui. Mas quando você pega pais e filhos, que os filhos não seguem os valores da casa, da família, que os pais ensinaram, o que acontece? Eles não estão sendo o quê? Semelhança dos seus pais. Porque estão cumprindo valores diferentes, estão vivendo de forma diferente. Então, quando eu e você olhamos para esse texto e Deus fala, façamos também o homem à imagem e semelhança, o que Deus está falando? Vamos colocar Adão aqui nesse lugar, vamos criar Eva também aqui e vamos fazer eles a nossa imagem e semelhança. Até que eles erram, era imagem e semelhança de Deus? Sim, porque eles tinham imagem e tinham semelhança. Os comportamentos também eram semelhantes. Os comportamentos eram parecidos, até que vem a desobediência. E aí, quando eles pecam, o que todo o resto da geração e da humanidade começou a fazer? Ser só imagem e não semelhança. Foi se perdendo a característica da individualidade total e completa em Deus. Aonde o quê? Eu só apareço, não sou semelhante mais. Só olha assim, Pedro, você, Pedro, olha, esse cara ali é deles. Não sou não. Aí chega um outro e fala assim, Pedro, você estava lá, você é um deles. Não sou. E aí quando chega um outro, não, esse aqui é um deles. Por quê? Porque ele começou a olhar a imagem e começou a olhar os comportamentos. Eles começaram a acompanhar os discípulos por alguns períodos e ver quem eles eram no dia a dia. Andar com Cristo, falar como ele, ser igual a ele. Os comportamentos identificavam que eles eram seguidores de Jesus. E da mesma forma, eu e você, se nós queremos entender e ser igual, e ser imagem e semelhança de Deus, o que a gente tem que buscar entender? O que ele, na palavra dele, busca que eu seja. Como é ser parecido com Jesus? Como ele caminhava, o que ele esperava, o que ele me orientou para fazer. Então nós, sendo diferentes, temos uma individualidade que nos faz como nós somos, mais semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo. E quando a gente pensa sobre isso, sobre comportamento, nós podemos olhar lá para Tiago 3:12. Diz assim, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Antes de Tiago falar isso, Tiago está falando sobre a língua, ele está falando sobre o poder da língua, isso que ela pode matar, que ela pode trazer vida, que ela pode abençoar, que ela pode amaldiçoar. Ela fala de alguém que, tendo uma boca, ela pode abençoar e amaldiçoar. Usar a boca para coisas boas e coisas ruins. Só que aí ele começa a funilar o negócio e fala assim, e agora? Pode, aonde ele traz essa comparação, né? Tem como uma planta ser de uma espécie e produzir outra? Tem como uma fonte que jorra água doce, jorra água salgada? Se você parar e pensar logicamente, não tem como. Por que não tem como? Porque se a árvore é disso, tem que nascer isso. Se a árvore é daquilo, tem que nascer aquilo. Se a fonte é de água doce, se é água doce. Se é água salgada, se é água salgada. Então ele faz uma comparação do mesmo jeito. Como é que eu posso dizer que eu sou de Cristo se eu não estou expressando ou trazendo palavras de vida para as pessoas? Tendo comportamentos e ações que me fazem semelhante ao ponto de também transmitir vida como Jesus fez. De também trazer palavras de bênção, palavras que podem realmente reavivar, ativar a vida das pessoas. Então, ele está falando sobre isso. Nós temos que ser imagem, sim, mas também temos que ser semelhança, ao ponto de também produzir coisas boas. Porque quando ele fala, olha, você fala que é de Cristo, você, falando para os discípulos ali, vocês estão falando isso, aquilo lá, mas de vocês também está saindo isso daqui. É como, para você entender, é mais ou menos assim. Pensa, você tem um cano de água na tua casa, que vem por aquele cano uma água extremamente pura, sem cloro, sem contaminação, sem nada diferente. Não tem nada, que possa contaminar. De onde ela vem, nada. Ela vem purinha, limpinha. Controle de sal mineral, para não fazer problema no rim, tudo. Só que, no meio do caminho, o que acontece? Fizeram um gato lá naquele cano, que você não sabe. Fizeram uma intervenção no cano, e aí nessa intervenção ficou um vazamento, aonde esse cano que foi colocado lá, tem algumas impurezas, e começa a contaminar a água. E começa a contaminar a água. E aí quando sai lá na outra ponta,
a água saiu contaminada. E você descobre que o cano que entrou lá tem resquícios de esgoto. O que aconteceu nesse cano? O que aconteceu com a água que sai lá no final? Ficou boa ou ruim para ser bebida? Ficou ruim. Sabe, então, é quase a mesma coisa. Dentro de nós, Deus quer fluir rios de água viva, uma água pura, uma água que traz vida, uma água que traz realmente condições para transformar, para trazer saúde, para trazer algo extraordinário. Mas ao longo do caminho, o que aconteceu com essa fonte? O que aconteceu com o cano, que somos nós, com algumas pessoas? Esse cano acabou se corrompendo. Esse cano começou a trazer algumas coisas ruins dentro dele. Começou a trazer algumas impurezas. E o que aconteceu? E a água que poderia trazer vida e saúde para as pessoas está fazendo o quê? Trazendo doença, trazendo problemas. Porque o cano está contaminado, porque o cano, a fonte se estragou. Então, nós temos que fazer uma escolha nas nossas histórias de realmente falar, não, Deus, eu quero que saia da minha vida fontes de águas vivas. Eu quero que saia água transformadora. E o que a gente tem que fazer? Fazer uma análise em Deus e perceber, Deus, o que precisa ser analisado? O que precisa ser corrigido em mim? Algumas coisas nós já sabemos que tem que ser feitas. Mas nós só vamos conseguir fazer isso em Deus, tendo um relacionamento com Ele, buscando por meio do Espírito Santo nos ajudar com tudo isso, para que nós venhamos cumprir o nosso propósito e viver uma vida excelente. Ter e alcançar aquilo que Deus trouxe e deixou à nossa disposição. Porque Tiago, quando ele fala sobre essa questão da boca, nós podemos ir lá para Mateus 12:34, que diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando uma pessoa ela só reclama, ela só murmura, ela só fala mal, ela só maldiz, ela só pragueja, ela só faz isso. Por que ela faz isso? Porque dentro do coração dela é a fonte que jorra. É a fonte que está jorrando, é aquilo. Então, o que tem que acontecer para que aquilo mude? Tem que ser estancado, aquele problema, estancado, sarado, ajeitado, alinhado, arrumado. Não fazer uma gambiarra, mas fazer algo novo, perfeito. Para quê? Para que dali começam a fluir rios de água viva. Água pura, limpa, palavras que tragam vida. Como que se entende o comportamento de uma pessoa quando ela é transformada por Jesus? Porque as palavras mudam, o comportamento muda, o jeito muda, todas as coisas mudam. E as pessoas que conheciam aquela pessoa na profundidade começam a ver o que nela? Não, está diferente. Realmente alguma coisa aconteceu, porque não pode. Então Deus faz isso em nós. E mesmo sendo diferentes, mesmo sendo individuais, nos tornamos semelhantes ao Senhor. Filipe faz uma pergunta para Jesus. E ele pergunta assim, quem é o Pai? Quem é o Pai? Porque Jesus está falando assim sobre o Pai. E ele fala, mostra-nos o Pai. E aí quando Jesus fica até acho que meio de cara com isso, e ele responde para Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e não tens me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Se quiser está em João 14, tá? No versículo 10 agora. Não crês que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Sabe, então, qual é a prova que nós estamos em Deus e que nós somos imagem e semelhança dele? Estamos não só na aparência, mas também em comportamento. Quando as pessoas veem em nós, Deus, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas palavras, nos aconselhamentos, no trato com as pessoas. Isso é entender o individualismo ao ponto de replicar quem é o Senhor, mesmo com as nossas características específicas, Deus usando as nossas vidas. Naquilo que eu sei, naquilo que você sabe, naquilo que nós temos a oferecer. Agora você pergunta, por que Deus te criou? Porque eu e você somos amados e somos especiais para Ele. Existe um motivo essencial, que é Ele nos amar. Porque Ele vê em mim e você uma capacidade de fazer algo maior, de fazer algo diferente, de glorificar o nome dEle, de alcançar as pessoas, de viver o extraordinário dessa terra. Porque Deus dá uma orientação, uma ordem para Adão e Eva. Ele falou assim, dominem sobre tudo, vivam do melhor, comam do melhor da terra, façam o que for necessário, eu já ofereci tudo para vocês, é só tomar posse. Quando a gente vai para Isaías, no capítulo 43, o verso 1, diz o seguinte, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
O que Deus está falando nessa palavra? Que aquilo que eu e você fomos, ou quem sabe estamos sendo, não sei como é que está a tua vida, mas é você com Deus. Mas esse texto prova uma coisa muito legal. Porque Jacó, o que ele estava fazendo? Ele, quem sabe, estava pensando, poxa, quem sou eu? Quem sou eu? Um cara que enganou, um cara que roubou a bênção do irmão, um cara assim, um cara assado, cheio de problemas, cheio de defeito. E ele estava olhando para ele estava olhando para quem ele era, para a essência natural de quem ele era. E aí Deus levanta alguém e fala assim, olha, peraí, eu vou te mostrar uma coisa que você não entendeu. E aí eu comecei, para quem lá da escola que quiser usar aquele programa, você vai aprender, vai ver tudo isso que eu vou falar aqui. Mas diz assim diz o Senhor que te criou. Essa palavra criou, ela vem, o original dela significa bará. Bará é o mesmo da criação do Gênesis. Então, quando Deus fala que te criou, fui eu que te formei, fui eu que fiz, fui eu que tive o cuidado especial de criar você. Então, quando eu e você entendemos que Deus nos criou, Deus fez a mesma coisa do Gênesis, Deus fez o mesmo bará, Deus moldou, Deus nos fez de forma especial. E Jacó, quem sabe, nessa hora estava pensando que ele não era tão especial como era. Mas Deus quer falar para mim e para você que nós somos especiais para Ele. Que foi Ele que nos formou, que foi Ele que nos gerou, que foi Ele que nos colocou aqui. Por mais que eu e você tenhamos defeitos, dificuldades, debilidades e tudo que você pode ver que você faz, que eu faço, Ele está falando assim, eu estou com você, fui eu que te fiz, sabendo que você ia poder fazer todas essas coisas. E aí Ele fala, ó Jacó, por que Deus enfatiza? Porque aquilo já era Israel. Por que Deus enfatiza ó Jacó e lembra do passado dele? Porque é isso que está acontecendo. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Ele está falando, eu criei você assim, cheio de defeito. Você é alguém que tem os defeitos. Não porque eu queria que você fosse imperfeito, mas porque o pecado acaba conduzindo vocês para uma imperfeição. Ele começa a fazer algo em mim, em vocês, né, Deus falando para ele, começa a fazer algo em vocês que é corromper a minha criação. O pecado, ele vai fazendo o que com o ser humano? Distorcendo a imagem e a semelhança dele. Como eu e você vemos hoje, de forma tão clara, a distorção da criação de Deus. Em pessoas, não só em comportamento, mas em imagem também. Pessoas que se mutilam, começam a fazer um monte de coisas. Para fazer o quê? Tentar distorcer. Isso que o diabo tenta fazer. Distorcer a criação de Deus e a imagem que Deus criou. E aí Deus fala para ele, ó Jacó, Deus fala, você era um enganador. Você era um suplantador. Mas aí ele continua. E que te formou, ó Israel. O que é Israel? É príncipe de Deus. É aonde Deus está falando assim, você era um enganador. Mas eu formei em você um príncipe de Deus. Sabe, Deus está falando para ele assim, você pode se achar pior das pessoas, mas quando eu faço porque você deixa, eu posso te fazer o melhor dos melhores. Eu posso fazer realmente você ser a imagem e semelhança daquilo que eu criei para que você fosse. Só que o que acontece para isso? O que tem que acontecer para isso ser validado na nossa história? Entender quem nós somos em Deus. Entender no nosso individualismo, na nossa diferença, quem Ele nos chamou para ser. O teu passado não te define. O passado que você tem, o passado que eu tive, que eu tenho, que nós temos, não define para onde nós estamos indo, aonde nós vamos chegar. Porque Jacó tinha esse contexto de ser enganador, de ser suplantador, de fazer as coisas erradas. Mas isso não impediu com que Deus formasse nele alguém vencedor. E isso mostra para mim e para você que se nós estivermos em Deus, nós conseguimos. Aí ele fala, não temas, porque eu te remi. O que é te remi? É resgatei. Eu te resgatei. Então você é meu. Quando você for estudar, se quiser estudar esse texto, uma hora dessa, você vai entender que resgatar o que? É ser um parente remidor. Porque você vai ver que tinha algumas formas de que a pessoa podia ser tirada da escravidão. E uma delas era sendo comprada por um semelhante. Porque um parente não iria te comprar. Para quê? Para te fazer escravo. A não ser que você fosse comprar pela sogra. Daí era diferente, mas é um detalhe. Mas normalmente o que... Não, tô brincando, gente. A sogra é uma benção. A minha, então, é uma benção. Né? Deixa eu me arrumar aqui, que senão... Fica feio o negócio. Mas, qual era a ideia? Né? No geral, a ideia era comprar para que você não fosse escravo. Né? Ou quando você vai lá e fala assim, olha aquele cunhado, né? Assim, agora é a hora da vingança, vou comprar você. Né? Mas, não, a ideia era o quê? Era te comprar, se você estivesse nessa condição, para te tornar
livre. Isso era eu comprar um escravo por amor. E foi exatamente o que Jesus fez por nós. Jesus não fez isso não nos comprou para que nós fôssemos escravos dele. Mas nós fôssemos servos ou escravos por amor. E aquele escravo passava a fazer o quê? Servia ao seu senhor, a quem ele comprou, por gratidão. Porque ele entendeu que se ele estivesse lá onde ele estava, ele já estava, quem sabe, morto, sendo chicoteado todo dia. E ele foi resgatado para quê? Para ser livre. Por isso que nós somos servos do Senhor. Quando a Bíblia diz que nós somos servos de Deus, é isso. É nós sermos servos dele, escravos por amor. Porque nós entendemos o porquê foi feito. Né? Então é isso que Deus está falando para ele aqui. Eu resgatei você, chamei-te pelo teu nome. Quando ele fala chamei-te pelo teu nome, ele está falando assim, eu não estou te chamando mais como Jacó, como você era. Agora você é Israel. Porque eu te dei uma nova reputação, te dei uma nova vida. E é isso que Deus pode fazer em mim e em você. E aí ele continua dizendo, tu és meu. Então nós somos de Cristo, nós somos de Deus. Mas nós temos que aceitar o que em nós? Que ele fez isso por nós. E aceitando isso, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, para viver uma nova vida em Cristo. Porque quando você entende que eu e você somos comprados por Deus, e nós não somos filhos legítimos, mas somos quem? Trazidos para essa família por amor, o que você passa a viver agora? Se você morava, vamos trazer, né, para o contexto de monarquia, de castelo, você morava lá na plebe, lá embaixo, lá nos arredores, no camponês, lá morrendo de fome. E aí o rei olha para você e fala, não, eu vou trazer você para minha casa, vou trazer você para o meu reino. E aí você passa a entrar no reino. E você passa agora e fala, não, você não vai ser só alguém, você vai ser o meu filho, eu vou te adotar, você vai ser meu. Você vai ser meu filho, você vai carregar o meu nome, você vai ter parte na minha herança, assim como os meus filhos legítimos também têm. O que você começa a viver a partir desse momento? Algo novo, uma vida transformada. Aqueles que olhavam, quem sabe lá, poxa, tá lá o miserável lá. Não, agora ele é filho do rei. Sabe, nós somos filhos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós passamos a fazer parte de quem? Da família de Deus. Então não basta crer, temos que nos entregar. Se nós formos olhar lá para Samuel, o texto que nós já lemos, 1 Samuel 16, nós vamos olhar mais uma vez para Davi. E olhar nele o quê? Limitações físicas. Quem sabe olhando e comparando com os irmãos. Por isso que uma coisa que eu e você não temos que fazer, e não devemos fazer, é olhar a capacidade do outro e comparar com a sua. Nunca faça isso. Porque Deus chamou a mim e a você de forma específica. De forma específica. Eu não sei cantar como Gesiel canta. Eu não sei fazer tantas outras coisas, tocar como o Lucas toca. Mas eu sei fazer coisas que eles não sabem fazer. Sabe, então o que isso faz? Que nós, sendo mesmo indivíduos diferentes, servimos um só Deus com aquilo que ele nos chamou para fazer. Sabe, então, quando nós entendemos isso, nós passamos a olhar e ele olhar para nós e falar, então era assim, Deus. E aí nós começamos a viver a nossa vida em Deus, e não a vida do outro. Quando nós entendemos o nosso individualismo, entendemos as nossas diferenças, mas entendemos que como eu fui feito foi de forma perfeita por Deus, e aceito quem eu sou nele, a minha estrutura física, a capacidade, todas essas coisas não vão ser problema para mim e para você. Porque eu sei que na minha fraqueza o poder de Deus é aperfeiçoado. Nós começamos a olhar o que Paulo ensinou e começamos a trazer para a nossa história. Falar, Deus, então pega esse vaso aqui que quem sabe no seu olhar, no meu olhar é um vaso meia boca, mas Deus olha assim, não, é o tamanho perfeito porque eu preciso. Se você pega, eu vou falar de carro porque é o que eu sei falar, né? Mas você pega um carro e você tem uma peça lá naquele carro. E você fala assim, não, eu vou estragar essa peça, então eu vou pegar de um outro carro, de um outro modelo, e vou colocar nesse carro. Não dá. Porque aquela peça foi feita para o outro carro e não para esse. E às vezes eu e você olhamos, admiramos o outro e queremos trazer parte da história do outro para nós, e não vai funcionar. Porque aquela peça vai encaixar lá e não aqui. Entendendo a nossa individualidade em Deus, nós vamos entender que a peça que precisa estar aqui está nele. Aquilo que eu e você precisamos ser alinhados, corrigidos e consertados, não está nela, está nele. Por isso que não adianta você olhar para o outro e querer viver a história dele. Não vai funcionar. Quer ver? Para você ver esse mesmo texto que nós lemos do texto base, Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, no capítulo 12, eu não vou ler todo o texto que é muito grande, tá?
que seria do versículo 12 até o 30, o 31, mas nós não vamos ler tudo ele. Eu só vou ler alguns versículos, o 19, por exemplo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aí entra o porquê da nossa individualidade, o porquê que nós somos feitos de formas diferentes. Eu não sei dançar como as meninas dançam, e alguém que foi no circo comigo descobriu isso de forma extraordinária. E eu não vou contar isso de novo, né? Tem que fazer um desbloqueio mental para tirar isso aí agora. Mas nós fomos feitos de formas diferentes. E aí no 24 do capítulo 12 diz assim: Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E aqui eu quero trazer algo para você. Quem sabe você se sente o menor de todos do corpo de Deus. Quem sabe você olha assim: Deus, eu sou uma verruga dali. Aí você às vezes olha para você e fala assim: Deus, eu não sei para que eu fui criado. Eu falei: eu não sei fazer nada, não sei pregar, não sei dançar, não sei cantar, não sei tocar, não sei fazer nada. Nos teus olhos. Mas aí Deus fala assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, que é de honra. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então, se você acha que você tem menos honra do que qualquer coisa porque você não canta, porque você isso, porque você não aquilo, então olha aqui, Deus está falando que você vai ter mais honra, justamente por ser menor. A palavra de Deus diz assim, que lá no reino de Deus, lá no reino dos céus, aquele que for o maior na terra será o menor lá. E o que for menor será o maior. Porque Deus não está falando de capacidade, Ele está falando de um coração, de uma entrega. Deus está falando de algo que Ele pode fazer. A palavra diz que aqueles que se exaltam serão humilhados, os que são humilhados serão exaltados, porque vem dele, não dos homens. Tem algumas ofertas que nós fazemos que não são respondidas por Deus. Nós vamos falar num outro domingo sobre semeadura e colheita, e você vai entender isso de forma bem clara. Mas existem algumas ofertas que não é Deus que responde, não é Deus que retribui. Por mais que a lei da semeadura exista e ela fala que se eu fizer, Ele vai fazer. Porque existem algumas ofertas que você faz e que você não pode falar que fez. Que você não pode dizer para o outro que fez. Porque a oferta específica, ela diz assim, se você precisa de um elogio para aquela oferta, então o elogio vai ser a tua paga, vai ser o resultado daquilo que você fez. Agora, se você se calar e deixar com que aquilo seja manifesto em Deus, o próprio Deus vai lhe dar 100 vezes mais. Então, a partir do momento que você faz e espera um reconhecimento e você fala para alguém, aquele elogio veio, parabéns que você fez isso, pronto, aquele é o resultado da oferta que você entregou. Então, o que ele está tentando nos ensinar para esse povo e trazer para nós também? Não precisa de vanglória, fica tranquilo, Deus vai fazer. Deus exaltará no momento certo. Ninguém fala do apêndice no corpo, né? Ninguém fala dele. Só fala quando dá errado. Mas ele tem uma função lá dentro, senão não teria. A vesícula, todo mundo fala assim, nem lembra que tem vesícula, né? E aí quando ela enche lá de pedra e cheia de coisa, todo mundo lembra dela porque ela começa a estragar. Só que quando ela, mesmo sendo menor, tanto um quanto o outro, né, mesmo sendo menor, quando ela fica ruim, o que acontece com o corpo inteiro? Todo ele sente. E é exatamente isso que ele fala aos Coríntios. Ele fala assim, olha, o menor membro, quando ele padece, o resto também vai padecer. E aí nós entendemos o porquê que nós lemos no texto base. Ele fala assim, e todos estejam unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Porque nós temos que estar unidos. Independente do maior, do menor, do que tem mais ou menos, entre aspas aí, essência, necessidade. Deus fala, eu preciso que vocês estejam juntos, unidos. Então é esse sentimento que nós temos que carregar. Aí quando nós nos apossamos da individualidade, o que nós entendemos? Que nós passamos a perder algumas coisas também. E nós temos que perder essas coisas. Porque se nós não conseguimos perder, é porque nós não entendemos o que a individualidade de Deus é para nós e tem que ser em nós. Que é a comparação, a competição, os ciúmes, as rivalidades. Quando isso está dentro de nós, é porque nós não entendemos ainda o que nós somos em Deus e o princípio que Ele colocou em nós. O porquê nós temos que ser assim. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas amados de igual modo. Assim como você pergunta para o pastor Marcelo e a pastora Simone, qual filho que você ama mais? Ele vai falar os dois.
Um de um jeito e outro de outro, porque o Lucas é macho, o homem, e a Laís é mulher. Então o amor do Lucas não vai ser um amor igual ao da Laís, porque ela é mulher. Então nós somos amados por Deus, cada um do seu jeito, porque Deus respeita o que de nós? A nossa individualidade, nossos comportamentos, como nós somos. Eu aprendo de um jeito, você aprende de outro. Você recebe a palavra de um jeito, eu recebo de outro. E Deus sabe com a gente o que? Lidar, falar, agir. Tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus deverá sofrer o devido realinhamento. Como que eu consigo saber se eu não estou sendo um indivíduo e mais semelhante de Deus? Comparando e confrontando com a palavra de Deus, com aquilo que Ele nos falou. Ah, pastor, mas eu não estou vivendo uma vida excelente como eu esperava viver. Mas aí nós temos que entender o que é uma vida excelente em Deus. Às vezes a gente acha que ser uma vida excelente, o que que é? É ter dinheiro sobrando, é ser rico, ir para onde quiser, a hora que quiser. Ah, não, hoje eu decidi passar o final de semana nas Ilhas Maldivas, eu tô indo para lá, tô pegando o meu avião e vou para lá. Mas o que que é isso? Felicidade? Felicidade? Certeza? Olha, os irmãos chegou até a acordar agora, né? É felicidade? Você poder fazer o que você quer? Não, isso chama-se alegria. Felicidade e alegria são coisas diferentes, sabe por quê? Se você estiver depressivo, se você estiver triste, seja qual seja o motivo, e aí você pensa assim, poxa vida, eu acho que eu vou lá para as Maldivas ver se eu resolvo o meu problema. Vou pegar o mesmo exemplo. E você tem o teu avião, do mesmo jeito, teu motorista te leva lá no hangar, você pega o avião e vai. E aí você olha assim, nossa, que legal. E você vê as ilhas de cima, aquela água azulzinha, verde, azul, né? Tá lá aquela cor lá, que cada um identifica como que é. E você vai, você começa a descer, tá lá. E aí você chega lá. E você senta no chalé, onde for lá que você estiver. E aí daqui a pouco passou 20 minutos. 20 minutos que você chegou lá. Você começou a pensar no mesmo problema que te deixou triste antes de sair de casa. E você vai entender que dali pra frente você só vai ficar triste. Mesmo olhando uma água maravilhosa, um chalé legal, tudo bacana. Aquilo mais não tem sentido pra você, porque o sentimento que estava lá voltou. Do mesmo jeito, como você vê alguém que é compulsivo, né? Que tem gente que é um depressivo compulsivo, né? Ele fica triste e ele tenta sanar aquela tristeza, aquela angústia que ele está vivendo comprando alguma coisa. E aí ele está triste, porque ele fala, não, eu vou comprar isso aqui, eu vou comprar o iPhone 13. Né? E aí, estou profetizando, tá? Se você quiser receber, você recebe. E aí ele vai lá e compra o iPhone 13. Porque ele estava triste. Um dia, ele está ali, nem dá um dia, ele abriu o celular, configurou ele, colocou a conta, começou a abrir Instagram, Facebook, tudo lá no celular da pessoa. Começou a vir a notícia, o WhatsApp, o não sei o que, e pronto. Ela já larga o celular num canto. Por quê? Porque não é o celular que vai fazer ela ficar feliz. Mas é o que está dentro dela que vai deixar ela feliz. Porque se eu e você temos felicidade genuína, eu não preciso de carro, eu não preciso da viagem, eu não preciso do celular, eu não preciso de nada. Porque não são essas coisas que vão me deixar feliz. Elas vão fazer parte da felicidade. São alegrias momentâneas que eu vou ter e vou me alegrar e quem sabe disponibilizar. Né? Quando Deus me der, eu levo alguns junto. Amém? Amém. E quantos vão me levar? Ah, sim, né? Porque não quero só ir de carona, mas também ter condições para ir, né? Transborde também sobre a vida de alguém. Mas o que é isso? São pessoas que postam em Instagram, tirando uma foto, quem sabe, num espelho ou de si mesmo, se mutilando, tirando uma foto com um iPhone. Então o iPhone é a raiz da felicidade? Não é. O carro importado é a raiz da felicidade? Não é. A casa dentro do condomínio excelente, do jeito que você queria, é a raiz da felicidade? Não é. É uma alegria momentânea que passa. Agora, aonde eu e você conseguimos uma alegria genuína e constante e abundante? Em Cristo. É nele. E aí, com ele, tendo a felicidade nele, ele sabe que se ele te der a casa, se ele te der a viagem, se ele te der o carro, se ele te der tudo que você precisa e que você quer, ele sabe que mesmo ele falando assim, eu preciso agora que você venda, porque eu tenho um propósito através disso para alcançar alguém.
E aí você vai vender. Aquilo não vai te dar tristeza, porque a tua alegria não está nele, não está naquilo, está nele. Porque eu entendi que no meu princípio de individualidade, ele me chamou com um propósito, com um objetivo, para viver o melhor da terra, para viver tudo uma vida excelente, mas a vida mais excelente é ter ele junto comigo, e não as coisas. E a partir daí ele fala, você está pronto para viver algo excelente. Porque nós temos ele como um centro de todas as coisas. Lucas 22, 58. Que nos ensina uma coisa muito legal. Que para eu entender o princípio da individualidade, entender quem eu sou, eu preciso olhar para ele. Enquanto eu não olhar para Jesus, enquanto eu não olhar para Cristo, eu não vou saber nunca quem eu sou. Eu vivo uma vida de engano, uma vida que eu acho que é, uma vida que eu acho que sou. E aí a hora que ele fala assim, ó, nessa hora eu preciso que esteja comigo. Na hora do pega mesmo você vai ter que estar comigo. E aí eu não consigo. A hora que ele me chama para pregar, a hora que ele me chama para evangelizar, a hora que ele me chama para ir, a hora que ele me chama para impactar a vida de alguém lá fora. Quando ele me chama para fazer o quê? Eu preciso usar daquilo que eu já te dei, das tuas finanças para investir na vida de alguém, comprar alimento, fazer um projeto. São nessas horas que nós mostramos para Deus que nós realmente entendemos quem nós somos nele. É quando ele nos chama para fazer alguma coisa. Quando ele nos chama para impactar alguém, impactar uma geração. Se eu tiro meu corpo da reta e falo, não Deus, agora não é comigo, agora é com o outro. Aí eu começo a olhar que eu não entendi o que é individualidade. Ou posso até ter entendido, mas não estou vivendo. Estou sendo só imagem e não semelhança. Porque o que é ser imagem e semelhança? É Jesus chegar para o jovem rico e falar assim, olha Jesus, eu quero te seguir. Quero andar com você. O que eu preciso fazer? Guarda os mandamentos. Não, isso eu já faço, eu já conheço todos. E aí ele fala, não, então beleza, então vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Por que ele decidiu não ir? Porque ele não tinha entendido, era só uma imagem. Ele via os mandamentos, ele sabia de tudo que Deus queria, tudo que Deus esperava, tudo que Deus queria que fizesse. Mas dentro dele, ele falou assim, não, eu só quero fazer de conta que eu sou. Eu só quero parecer que eu sou, não quero ser. Porque se ele quisesse ser, ele tinha saído de um lugar onde ele vivia uma falsa prosperidade para viver uma prosperidade excelente e feliz. Jesus não queria tornar ele uma pessoa pobre. Eu fui até buscar a raiz dessa palavra pobre, né? Do latim vem de paucus, onde fala que paucus é pouca produtividade. Então ser pobre não tem nada a ver com não ter as coisas. É com não produzir as coisas. E aí você começa a entender por que Jesus Jesus fala isso para ele, manda ele dar para os pobres. Ele falou, dá para quem não produz e você vai ver o que você tem como não vale nada. Agora, a partir do momento que eu produzo algo, eu estou falando, Jesus, realmente, eu produzo, então não deixa faltar a semente. Então, pobreza não é a condição social que nós estamos enquadrados. Se torna se eu produzo ou não produzo. Por que quando nós vemos as bem-aventuranças, fala assim, vinde a mim os pobres de espírito, porque se eu não produzo coisas boas no meu espírito, vem que eu vou te ensinar, eu vou te ensinar a produzir. Então, em Deus nós aprendemos tudo isso. E aí, alguém chega para Pedro, na hora que Jesus é preso, está lá na casa do sacerdote. Pouco depois, no versículo 58, pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, o outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Por que Jesus olha para Pedro nessa hora? Porque Jesus já tinha falado para ele. Falei assim, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Capaz, Jesus. Falei, estou com você, ó. Discípulo aqui, você gosta de João, mas você não sabe como eu gosto de você. Tamo junto, fechado aqui, não vou te largar de jeito nenhum. Quanto crente fala a mesma coisa para Jesus? Quantas pessoas falam a mesma coisa para ele? Quantas? Parece que é, mas não é. E na hora que tem que ser, não faz. Então isso vai mostrar para mim e para você se nós estamos ou não alinhados com Cristo, não comigo, não com a igreja, não com o pastor ABC que fala na internet, não. É alinhado com a palavra, alinhado com ele, com os princípios e valores que ele nos ensinou. Quando Cristo nos chama para fazer alguma coisa, como eu tenho respondido e correspondido para ele? Como eu tenho feito isso? Mas isso não é para que eu e você ficamos tristes. Poxa vida, realmente não estou condizendo. Não. É para mostrar para você que existe esperança para nós.
Que existe uma forma de viver uma vida excelente e de mudar a conduta da nossa história. De alguém que antes não fazia, agora vai passar a fazer. Quem não correspondia, passará a corresponder. E aí eu quero que você veja exatamente o versículo 61, que diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para quem? Para Pedro. Jesus não olhou para mais ninguém. Jesus olhou para Pedro. E o olhar de Pedro fez com que ele olhasse para onde? Para onde Jesus tinha falado para ele no começo. Antes do galo cantar, você vai me negar. E ele garantiu que não ia fazer. Mas, aí Pedro faz o seguinte: então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E aí no 62 diz: saindo dali, chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Porque não entrou dentro dele um remorso, só achando, realmente fiz errado. Mas não dá nada, depois eu vejo o que eu faço. Não. Ele parou, olhou para dentro de si e falou: realmente eu fiz errado, vacilei. Pequei feio, errei do jeito que não devia errar. Só que esse olhar de Jesus para Pedro fez com que ele mudasse. Não só numa situação típica do momento, não. Mas fez com que ele entendesse quem era Cristo, por que Cristo o escolheu para ser um discípulo e qual era o objetivo dele naquele momento. Ao ponto de, no livro de Atos, eu e você olharmos para Atos e vemos o quê? Um Pedro totalmente transformado. Um Pedro que na primeira vez que prega faz o quê? Mais de 3.500 pessoas se convertem ao Senhor. Mais de 3.000 pessoas entendem o que elas deviam fazer em arrependimento diante de Pedro? Não, diante de Jesus, diante de Deus. Então, às vezes, o que eu e você precisamos para entender a nossa individualidade é justamente isso. Ter o olhar específico de Jesus em nós. É olhar para Ele. Pedro não olha para o sacerdote, Pedro não olha para os guardas que estavam segurando e guardando Jesus ali. Pedro olha para quem? Para Jesus. Para Jesus. E o pensamento de Pedro vai para onde? Para Jesus. Vai para Cristo. Não vai para quem falou mal, não vai para os 3 que acusaram, não vai para lugar nenhum. Vai para Jesus. Você quer ter uma vida excelente? Você quer entender realmente quem nós somos na nossa individualidade, nas nossas diferenças, naquilo que Deus chamou para fazer? Olha para Jesus. O olhar de Jesus nos constrange ao ponto de fazer o quê? Olhar para nós mesmos, pararmos de sermos só imagem dele e passarmos a ser o quê? Semelhança do Senhor. Sermos um ser completo, como ele nos formou, como ele nos criou, como ele nos gerou. Somos seres especiais e amados por Deus, de forma igual. Mas temos que retribuir esse amor. Vou pedir para você ficar de pé, se você puder. Em nome de Jesus. Sabe, Jesus preparou esse momento e eu tenho a certeza que todos esses domingos que Deus tem nos dado para falar sobre princípios, não é só para trazer um conhecimento teológico para nós, não. Esse é o mínimo, é o básico. Deus nos trouxe para conhecer alguém. Deus nos trouxe nesses dias para efetuar algo em nós. Nos conhecermos em primeiro lugar. Saber quem realmente nós somos. Porque uma coisa é eu chegar para você e falei: fulano, vamos conversar, vamos tirar um dia, nós vamos lá numa churrascaria, vamos conversar nós dois? Vamos. Uma coisa é a resposta que você vai dar às perguntas que eu vou fazer. Você pode omitir, você pode esconder, você pode mentir, você pode falar, você pode inventar, fantasiar. Agora, outra coisa é Deus olhar para dentro de mim, é Jesus olhar para dentro de mim e mostrar para mim quem eu sou. E eu falo para você, Jesus pode em um só olhar, em um encontro único. Porque foi nesse encontro que Pedro entendeu quem ele era. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? E Jesus, Pedro não responde exatamente o que Jesus perguntava. Ele fala: você me ama, Pedro? Não, eu gosto de você. Eu gosto de você. E aí ele pergunta de novo: Pedro, você só gosta de mim? É, Jesus, eu gosto de você. Pedro, é só esse amor que você tem? Não, perdão, ele pergunta as 2 vezes se realmente ele ama de verdade. E aí Pedro: não, eu só gosto de você. É como o namorado ou o marido, né? A esposa pergunta: você me ama? E você fala assim: eu gosto bastante de você. Já contrata o funeral, já alinha tudo, né? Porque vai azedar pro teu lado. Mas Jesus pergunta 2 vezes: você me ama, Pedro? Eu gosto de você. E aí na terceira pergunta, Jesus pergunta para ele assim: você só gosta de mim, Pedro? É, Jesus, é só o que eu tenho para entregar.
E aí quando acontece essa cena que nós acabamos de olhar, Pedro olha para dentro dele, porque não sou eu que constranjo você. Não é o pastor da tua igreja que vai constranger você a mudar, você a entender quem você é, se você mente ou não mente. Meu, sinceramente, o problema é teu. O problema é meu. É eu e Cristo, é você e Ele. Nós somos só porta-vozes daquilo que Deus tem para as nossas histórias. Agora, quando Jesus olha para dentro dos nossos olhos, aonde eu e você olhamos para dentro dos olhos dele, aonde pela fé e por meio da oração nós chegamos diante dele e ele vai falar assim: esse é você. Jesus tem um poder extraordinário por meio do Espírito Santo de convencer o homem do pecado e do juízo. Então, se eu fosse você, eu nem olhava mais para mim, eu começava a orar a Deus. Porque Jesus preparou essa noite especificamente para eu e você conversarmos com Ele e alinhar todas as coisas. Quem sabe você está buscando uma vida excelente, mas eu falo para você, a vida excelente só vem se houver alinhamento. A vida excelente não está por causa do trabalho, a vida excelente não está por causa da casa que você mora, a vida excelente não é por causa do bairro que você está inserido, não é por causa do amigo que você tem, não é por causa do país que você mora, não é por causa de nada. Jesus ele vai orientar os discípulos e ele fala assim: olha, comecem primeiro em Jerusalém e depois os confins da terra. Eu e você entendemos em tudo isso que nós conversamos que tudo começa aqui, ó, em Jerusalém. Tudo começa aqui. Do mesmo jeito, eu gosto de usar esse exemplo porque ele é muito fácil de se entender. Uma pessoa que é obesa e vai fazer cirurgia bariátrica, para que o médico pede para ela emagrecer 30 quilos antes de começar a cirurgia? Não é para você adequar um peso para poder fazer a cirurgia, não tem nada a ver. É só para saber se aqui dentro da minha mente, da sua mente, existe um pensamento que pode ser mudado. Um pensamento que muda ao ponto de mudar um comportamento. Por isso que quando Paulo vai ensinar e ele fala sobre mudar o comportamento em Cristo Jesus, ou mudar o pensamento, ter o pensamento de Cristo, é mudar o pensamento até mudar o comportamento. Aquilo que Deus tem para mim e para você, Ele só vai entregar, não porque eu e você choramos diante dEle, porque nós queremos como uma criança manhosa, não. Ele vai nos entregar a partir do momento que nós estivermos e alinharmos o nosso pensamento com o pensamento dEle. Quando alinharmos o nosso coração ao coração dele, ao ponto de fazer o que Paulo falou, viver uma metanoia, um pensamento que muda comportamento. É aí que começam a mudar as coisas. Abraão e Ló são um exemplo extraordinário disso. Os dois começam a se estranhar. Os dois tinham dinheiro, os dois eram ricos, tinham muitos animais, ao ponto de não conseguir viverem juntos, porque os funcionários começaram a brigar, tinha muito animal para cuidar. E aí Ló decide ir para um lugar onde tinha muita água, tinha pasto, tinha tudo, um lugar excelente, extraordinário para criar os animais. E aí Abraão vai para o outro lado, um lugar deserto, um lugar que não tinha condição nenhuma de criar. Mas eu falo mais uma vez para você, não é aonde você está, é quem está com você. Isso muda toda a nossa história. Quem está aqui dentro, quem está comigo, os meus pensamentos, os meus comportamentos são gerenciados e administrados por quem? Pelo dinheiro, pela fama, por quê? Se for em Cristo, fica tranquilo, que vai acontecer. Vai acontecer. O Deus que foi fiel com Abraão é fiel comigo e com você. O Deus que é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu, vai cumprir. Agora, deixa eu te falar uma coisa, que quem sabe você não goste, e aí é você e Deus. Mas Deus não é fiel a pessoas. Deus não é fiel a pessoas. Ah, pastor, mas se eu dizimar, a palavra diz que Ele permanece fiel. Ele permanece fiel à sua palavra. E Ele não volta atrás na palavra dEle. Se eu não dizimar, o problema vai ser meu com Ele. Se eu não fizer, o problema vai ser meu com Ele. Isso não vai mudar quem Deus é. Mas não obriga Ele a fazer nada para mim. Então, quem eu sou em Deus, vão determinar as minhas ações e as minhas atitudes. Então, você quer viver uma vida excelente? Busquemos viver uma vida alinhada com o que Deus falou. Uma vida alinhada para que Deus possa transformar a nossa história.
para que Ele possa fazer como Jacó. Porque quando nós temos um encontro com Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai nos lembrar de quem nós éramos, para mostrar quem nós somos agora. O passado não serve para que ele pise em você, mas serve para mostrar o que Deus fez em você, está fazendo através de você e o que vai continuar fazendo em você. Então que eu e você possamos olhar para Jesus nessa noite, do mesmo jeito que Pedro teve um encontro com Jesus ali. Que o olhar de Jesus possa nos constranger, não para envergonhar, mas para mudar, para que efetivamente eu e você possamos viver a história excelente que Ele nos deu a viver. Quem sabe o problema que você está passando é justamente por não enxergar quem é. Mas Jesus dá uma oportunidade para mim e para você hoje, de enxergar quem nós somos, ao ponto de transformar a nossa história.